Olá, olá. Olá, boa tarde, Milton. Olá, tá me ouvindo? Tô, tô sim, senhora. Eu vou ficar sem fone, que eu prefiro sem fone. Tá bem. Então, essa é doutora Karina, minha Filha da filha. doutora Mônica. É muito bom fazer uma live com minha filha. Enfim, hoje ela vai nos falar sobre prosperidade, sobre abundância, sobre o que nós fazemos com todas as nossas relações em família para que não sejamos uma estação apenas repetidora, mas que sejamos uma estação que possa transmitir novas formas de convivência. Não é, Karina? Vamos lá, vamos tentar bater esse papo, né? Que é um novo tema que eu tenho estudado, né? Sobre as questões familiares, né? Os relacionamentos familiares, que é sobre o perdão. E Groisman, que está sendo o nosso grande professor e escritor, né? De vários livros com esse tema e com temas de família e psicoterapia de família, ele cria a terapia do perdão. Sim. E aí ele vai trazendo a importância disso, né, para as relações familiares, as relações conjugais, para o ser individual, né, como um todo. E eu acho que ele traz uns conceitos legais, que é de matriz e missão, né, que a nossa família ela nos repassa. E eu acho interessante a gente começar por isso, até pela sua postagem de hoje, onde você falava, mãe, aí alguma coisa sobre o reconhecimento da mãe, né? Que você precisa reconhecer a mãe através até de uma frase de Bert Hellinger, que para que você possa ser próspera e alguma. Lê aí pra gente essa frase. Sim, porque eu não estou com ela aqui, mas eu vou ler. Na realidade, isso quem disse foi o Hellinger. E todos os outros autores já dizem isso também. Todos Hum. nós já vivemos esse período de prosperidade e abundância em nossa vida, que foi o período da nossa gestação no ventre da nossa mãe. A natureza nos dava tudo que precisávamos para ficar bem e crescer. Se houve acidentes ou dificuldades, a abundância foi maior, porque hoje estamos aqui respirando a vida. Pronto. E aí você me faz um telefonema hoje falando: é, minha filha, eu te criei para ser próspera. Foi isso? Foi. E ser feliz. Ser próspera e ser feliz, né? E Sim, aí eu tô querendo iniciar por isso, porque, por incrível que pareça, é assim, coincidência ou não, é, uma amiga minha, ela sempre olha para mim e faz: Karina, você é a pessoa mais próspera que eu conheço. E eu olho para ela e faço: menina, da onde é que você tá tirando isso? Por que que você
me vê dessa forma e a gente tem lá as nossas conversas e ela vai explicando, né, o que ela vai percebendo em relação a isso. E aí, o que eu vejo que realmente, assim, essa teoria dele, quando a gente nasce, os pais nos traz uma missão. E talvez você tenha me dado essa missão de ser próspera. E talvez eu tenha ido trilhando isso com tranquilidade, porque tem missões pesadas. E tem missões que são como um abraço para a vida, né? Então, eu acredito que essa foi uma missão que você me deu, porque outras pessoas estão vendo isso em mim. Talvez eu tenha desempenhado esse papel. O que eu estou querendo colocar com isso é que muitas vezes a gente fica com uma missão inconsciente que os nossos pais nos passam e a gente não sabe, né, se está desempenhando ou não. Por exemplo, talvez essa eu esteja desempenhando de uma forma que eu nem conseguia perceber até que essa minha amiga me sinalizou assim. Então, eu tenho a lhe agradecer, porque eu acho que transmitir, desejar, né, para um filho a prosperidade foi um bom desejo para mim. Então, a gente pode hoje começar falando desse bom, né, que a gente pode trazer também através dos pais. Porque quando a gente vai falar de um tema desse, a gente precisa entender que nós ficamos presos em muitos conceitos e missão que os pais nos traz que não são bons. E eu acho que iniciar uma live com a minha mãe, agradecendo, né? Tudo que ela desejou para mim, seja o bom ou seja o ruim, né? Que na verdade não se deseja um ruim, mas acontece porque na imaturidade, né? Eu sou a primeira filha. E Grossman traz também que o filho, ele inaugura a família. Então, eu tenho certeza que eu inaugurei uma mãe e um pai bastante inábil, porque eles não tinham outros filhos, eles tiveram que aprender comigo. E eu fui sofrendo as consequências desse aprendizado de ser pais, que eu já passo por isso e hoje eu consigo falar entendendo, né, que essa missão de ser pai e mãe a gente só consegue aprender sendo. Não tem como, não tem diário, não tem receita que ensine que a única forma realmente é sendo. Então, poder dizer também que eu perdoo, né, todas as dificuldades, as fragilidades. Eu fico imaginando uma mãe que você foi a minha mãe aos 20 anos, entrando na universidade, tendo que vivenciar a escolha de um curso, saindo de uma adolescência, uma fase que é extremamente difícil para a família dentro do ciclo vital, e você estava me tendo. Aí Mas, estava lá. Karina, entenda o seguinte: você me ensinou a amar, me ensinou a ser mãe. Isso. Uhum. Então, o primeiro filho representa o começo do amor, porque não se engane nem se romantiza uma gravidez. A gente engravida e não sabe o que espera daquilo ali. A gente só começa a amar a partir do momento que a gente cuida. De repente, eu me vi com uma menina linda no meu braço, uma boneca. E agora, o que eu vou fazer O que com se faz com isso? um boneco? Um boneco que grita, que chora e Chora, que que reclama. ri, É isso mesmo. mas esse que é o começo do vínculo, e a partir daí a gente pode chegar até o perdão. Isso. Porque o perdão vai nascer exatamente, né? A gente precisa pensar que, assim, as relações, as interações humanas, elas são cheias de falhas, Sim. né? Elas são cheias de sincronização, elas são cheias de dificuldades. E aí a gente precisa começar a entender que o perdão é um tema que vai ficar presente sempre, porque todo mundo sempre está numa necessidade de perdoar ou de ser perdoado. E aí Grossman ele traz que o perdão ele é uma atitude ou um ato individual de uma pessoa em relação a outra. E aí o que ele está querendo dizer é que o ato ele pode ser muito condenável.
e necessita do perdão. O indivíduo, ele é passível de recuperação, mas ele diz que assim, nem tudo pode ser perdoado. Realmente tem atitudes, né, que causam um dano tão grande que não é passível de perdão humana. E aí ele vai trazer o perdão de forma unilateral e de forma bilateral. A forma unilateral é quando só um consegue fazer. E a forma bilateral é quando você consegue com, com o agressor e com a vítima, onde os dois conseguem esse diálogo e conseguem se perdoar. E aí ele diz que nós temos uma cruz marcada em nosso corpo, uma cruz familiar. Essa cruz, onde o eixo vertical, né, dessa cruz é o nosso passado, que são as nossas heranças geracionais, a cultura, a raça, a religião, os valores, as experiências vividas com a sua família de origem. E a parte, o eixo vertical é o seu passado. E o eixo horizontal é o seu presente, onde vão estar as suas relações atuais, as suas relações afetivas, as suas relações profissionais e as suas relações sociais. E aí ele vai mostrando para a gente que assim, que os impactos do presente, além deles estimularem o passado, eles também podem potencializar esse passado, que está incrustado nessa nossa matriz familiar. E aí, pensando sobre isso, né, dessa cruz que a gente vai carregando, né, do nosso passado e do nosso presente, a família como sendo, ela se organiza dentro desse sistema de forças, né? Ele vai começar a trazer que o filho vai inaugurar essa família e que a partir daí o filho vai promovendo o crescimento dessa família. E vai promovendo o crescimento nessa família porque a família ela tem um ciclo vital. E esse ciclo vital vai se passar pela infância, né? Que é a família na infância, a família na adolescência, a família no lançamento dos filhos para a vida adulta. Depois que os filhos vão para essa vida adulta, vem o casal, né? Que fica novamente sozinho, ou pode acontecer uma separação, a gente não sabe o que acontece aí. E o casal na terceira idade também, que vai também não só modificar as atividades dele, a função deles enquanto casal, porque vai ter agora os seus pais para cuidar ou não, ou a conjugalidade, que vai começar também a passar para uma nova fase da vida, que é a velhice. Karina, me fala um pouquinho sobre a separação conjugal na adolescência dos filhos. Essa é uma história, né, muito conhecida nossa. Quando eu estava entrando na adolescência, estava acontecendo a separação dos meus pais. Uma fase extremamente comum de se acontecer uma separação. Hoje é interessante eu poder falar desse lugar, né, falar desse olhar, porque hoje eu posso dizer que eu consegui perdoar meus pais. Perdoar meus pais por não quererem mais aquela relação, que para mim não era uma relação ruim, porque eles conseguiam nos proteger disso, mas para eles estavam sendo. E né, no decorrer da vida, do fazer terapêutico, do ser terapeuta, a gente vai construindo as ressignificações, né? O que não pôde ser falado lá naquela época vai sendo falado na terapia. E a gente vai construindo o perdão em relação a isso para que a gente não possa ficar preso. Então, a separação, quando uma relação é tóxica, né, ou ruim, nem sei se a relação de vocês era tão tóxica assim, talvez fosse algo mesmo da idade, mas eu consigo dizer que o perdão pode nascer porque hoje eu consigo não só estar caminhando na minha vida, né, com a construção da minha família, com a construção da minha história, como aceitar e amar os cônjuges que vocês escolheram para a nova família que vocês constituíram. Tanto meu pai, né, com a esposa dele, Maristela, tanto você com o seu esposo, meu adorável Delfim,
que deve estar aí assistindo, né? Então, eu acho que hoje eu consigo tê-los para mim, né, como pessoas importantes, a partir do perdão que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória e pela permissão que vocês foram dando para que a gente pudesse também construir a própria história, porque é nesse tema que a gente precisa entrar. Eu acho que assim, é legal porque a gente pode ir trazendo uma live mãe e filha, né? Então, a live mãe e filha vai trazer as memórias e aí a gente pode transformando isso como exemplo vivo. Claro. Né? Porque as configurações familiares elas vão se modificando. Inclusive, o divórcio é um fator de que a gente precisa cuidar dessa nova configuração. Porque se a gente fica preso e magoado a alguma situação que foi acontecendo nesse ciclo evolutivo da família, a gente pode levar para as nossas relações posteriores, prejudicando, né, a nossa forma de se relacionar no presente. Porque a gente sempre vai trazer a questão familiar. E a sua missão também, né, que seus pais vão lidar. Grossman, ele coloca que assim, você não consegue mudar a missão que seus pais te deram, mas você consegue ter consciência sobre elas e tentar ressignificar o que é possível, porque tem coisas que não vai ser modificado realmente nunca. E aí, para a gente ir voltando para o nosso tema, né, essas mudanças, esses fatores, né, que são importantes da gente estar cuidando no contexto da família. Pode Ok, falar. Karine. Eu queria que você colocasse aí, porque isso é muito importante, e isso eu trato também aqui no meu consultório, você falar como filha, como você se sentiu liberada para reconstruir toda essa significação de esse caminho que você trilhou na sua vida. Eu acho que eu me senti liberada a partir do momento que se teve um espaço na minha história de família da gente gritar muito, reclamar muito, brigar muito pelo acontecido. Porque o que eu acho que acontece muito nas famílias, que eu vou percebendo, é que existem acontecimentos e todo mundo faz assim, não, vamos deixar quieto, não, deixa que isso passa. E não passa. Se você não puder, não tiver um espaço para você reclamar, para você falar, para você chorar, para você ser acolhido, você não consegue passar. Então, assim, tem muitas cenas, né, que eu posso me lembrar de histórias que foram acontecendo, de repente que vocês estavam em um conflito de um momento e eu dei aquele chilique da adolescência e fui acolhida e fui respeitada. Vocês me encaminharam logo para terapia para ir ressignificando toda essa história, porque aquele casamento não tinha mais volta e eu poderia ficar na ilusão infantil da família que pode ser reconstruída. E na verdade foi, com a sua nova escolha, com a nova escolha do meu pai, né? E eu tive que ir entendendo que novas famílias iriam surgir. E isso foi muito importante, e isso facilitou. Então, o que eu vejo é o espaço que é aberto. Se abre esse espaço para se falar e para ver o que está acontecendo, né, naquela família, existe espaço de cura. O problema é, quanto mais colocamos para debaixo do tapete, né, as nossas dificuldades familiares, mais entraves a gente terá no presente. Porque se somos constituídos desse passado e o presente, ele é um grande potencializador do passado, principalmente quando você não tem consciência nenhuma do seu passado, você vai ficar apenas repetindo a história. Ou você vai levar sempre para uma resolução. Por exemplo, de repente, um filho que saia muito magoado, né, de uma relação assim dos pais, que ele nunca vai conseguir estabelecer um relacionamento conjugal. Porque se a história dele, né, foi de uma dor muito grande com a separação, quando ele inicia um relacionamento amoroso, dificilmente ele vai conseguir ficar nessa relação. Porque a separação é algo muito marcante.
E aí pode ser que ele não consiga. Claro que a gente vai ver que são casos e casos, né? A gente precisa tratar E, com individualidade. e Pode também falar. tem o contrário, Karina. Hum. Quando as mulheres vivenciam uma separação brusca dos pais e sofrem muito com essa perda, elas também podem fazer o contrário, buscam outro relacionamento e ficam numa relação tóxica, aguentando tudo, enlouquecendo os filhos em nome de uma família Para não perfeita. se separar, né? Em nome de Para uma não. família perfeita. É, Existe é, isso? existe, com certeza. Porque a nossa tendência, né, é que a gente repita a história familiar ou a gente reaja à história familiar. Ou a gente fica repetindo passivamente só para seguir um modelo que a gente aprendeu, porque realmente, né, a gente nasce e nós somos colocados numa família, né? A gente nasce em uma família onde a gente vai aprender padrões de funcionamento, padrões de comportamento, aqueles padrões que são aceitáveis. E você vai levando isso para sua vida. Não foi o que você aprendeu? Como é que você não vai levar para a vida? E a partir do momento que você vai levando para a sua vida, você pode levar de uma forma tão inconsciente que você vai se perceber daqui a pouco só repetindo uma história, ou então reagindo de uma forma tão agressiva que você também não está construindo a própria história. E aí você fica ainda completamente dependente do seu sistema familiar. Você não consegue sair para alcançar a própria independência. Repetindo ou reagindo, você continua apenas reproduzindo o que você viveu. Respondi? Respondeu. Então, assim, o indivíduo, ele é fundamentalmente relacional. Sofrendo, ele vai sempre sofrer essas influências. Isso a gente não tem como fugir. A gente sempre vai estar sofrendo essas influências da nossa história familiar. Por isso que o perdão na família ele é tão importante. Porque ele é o que vai nos ajudar a passar, a tentar construir algo diferente. Como vão as perguntas por aí? Eu queria que você me falasse, voltando mais lá atrás, e como fica a questão do perdão na família, onde houve abusos sexuais, físicos, psicológicos. São diferentes formas de abuso, né? E aí a gente vai ver que aí tem sempre um vilão, né? Porque se esse abuso principalmente acontece na infância, isso não é possível para a criança. E aí realmente é uma parte muito mais complicada, principalmente quando é um abuso sexual, onde a criança ela é completamente indefesa e precisa da proteção dessa família e por alguma falha não teve. E aí a gente precisa olhar se é um perdão para o abusador ou se é um perdão para quem não protegeu, porque pode acontecer das duas formas, né? Por exemplo, a mãe não conseguia ver que a sua filha estava sofrendo aquele tipo de abuso. E aí, o único caminho ainda existente, a gente não sabe se essa pessoa ela terá a condição de perdoar ou não, vai depender do nível, né, de como é que foi tudo isso. Esse perdão com os pais que não, de repente não conseguiram proteger. Só que a gente sabe também que existe o abuso com o pai ou a própria mãe, né? Desenvolvendo esse ato. Fala um E aí, pouquinho. como a gente estava colocando, o ato é sempre condenável, mas o indivíduo ele é passível de recuperação. E aí realmente precisa de um trabalho muito muito forte em relação a isso, como terapeuta bem experiente, para que possa se entrar nesse tema, para que a cura disso também vem em você não velar mais essa história. Essa história ela precisa ser revelada para que o que foi abusado não se sinta culpado.
Karina, a Hum. Yara está colocando. Eu amei quando meus pais se separaram. Minha mãe psicóloga e o meu pai com um grupo de pagode. A diferença cultural era impactante. Hoje são amigos e cada um seguiu sua vida. Pois é, que era disso, era exatamente disso que a gente estava falando, Yara, que às vezes a relação é tão difícil para os filhos que quando os pais decidem se separar, é uma libertação para eles também. Porque o clima que é gerado, né, o clima conjugal que é gerado para um filho com os pais se relacionando de uma forma ruim, é um clima muito adoecedor. E aí, que bom que isso pode acontecer na sua família, mas a gente sabe que isso não é comum. É, é até mais comum, muitas vezes, um dos filhos tomar essa decisão pelos pais e obrigar ou a mãe ou o pai a se separar ou a sair de casa. E aí acaba que eles vão levando isso para a família de uma forma. Eles vão levando isso para a história deles e uma culpa muito grande. Porque ele não tem, um filho não tem o poder de interceder na relação dos pais. Por mais que ele tenha feito essa atitude, né, essa quebra ali naquele momento que o pai ou a mãe não estava conseguindo organizar, mas um filho não pode tomar essa decisão. O filho vem depois. E essas regras, essa hierarquia, ela precisa ser respeitada. Um filho que se torna, né, cuidador da sua mãe ou cuidador do seu pai, ele poderá, né, desenvolver muitas dificuldades na sua relação conjugal, se é que ele consegue constituir uma relação conjugal. É muito complicado para o filho sair para a sua própria vida carregando essa cruz do relacionamento dos pais, porque é para isso que serve a terapia do perdão também. Né? Essa terapia do perdão, ela entra justamente em você poder se perdoar e perdoar os seus pais pelas escolhas que eles tiveram para a vida. E aí, quando você estava falando lá do processo de adolescência, para a gente entrar também nesse tema, né, do perdão, os adolescentes, eles precisam ter os pais ali por perto, né, os pais fortes, para que ele possa ir construindo essa saída. Aí você avalia num momento desse, tão crucial para o desenvolvimento, acontece uma separação, o que não é incomum. Então fica muito fragilizado, né, o adolescente conseguir conquistar a sua construção de identidade. Porque ele precisa dos pais fortes. E em uma separação, os pais não vão estar fortes. Grossman, ele traz assim, que o ser adulto é aquele que consegue perdoar o passado e assume sua parcela de responsabilidade nas relações que estabelecem com o presente. E aí ele vai falar que assim, esse posicionamento é muito difícil, normalmente não acontece. E o que acontece você fica aprisionado na família e ali aparece, né, surge um bode expiatório. O bode expiatório da família é aquele o depositário das questões, dos problemas da família ou dos problemas do casal. E aí ele vai dizer que assim, uma família saudável é aquela na qual pode acontecer uma rotação desse paciente, desse bode expiatório, que na terapia a gente vai chamar do paciente referido, que é o que chega à sessão, né? Tipo assim, é ele que está denunciando. Mas por que ele está denunciando essa família? Se as relações são circulares, né? Se os indivíduos, eles são potencializadores. Na verdade, assim, os indivíduos numa família, todos eles têm a sua energia e a energia é circular. Então, todos eles têm a sua importância para a configuração, para o contexto. Então, por isso que a gente não pode ficar sempre pensando em um como o problema da família. É por isso que ele vai trazer que a família saudável é aquela onde o bode expiatório ele consegue circular, impedindo que essa família se torne rígida, sem uma flexibilização dos papéis e dos papéis e dos seus componentes. Por exemplo,
Tem algum exemplo para dar? Vamos pensar aqui. Nesses exemplos que a gente trouxe. Eles todos são exemplos. Por exemplo, um filho que vai para sua história familiar, né, cuidando da mãe, protegendo a mãe que ficou no seu casamento, e aí vamos supor que o bode expiatório era o pai. O pai é uma pessoa ruim, essa mãe precisa ficar lá casada e esse filho foi constituir sua própria história. Ele dificilmente ele vai conseguir estar bem no casamento dele, porque ele vai estar sempre com pena dessa mãe que está lá com um marido ruim. Mas será que esse marido é ruim? O que é que foi acontecendo na relação desse casal que deixou esse filho tão responsável por essa conjugalidade? Como é que o filho pode ser responsável pela relação desse pai e dessa mãe? Ou ao contrário, os filhos cuidarem do pai. Também. Ficarem com pena do pai, né? E a mãe ficar nesse lugar. É porque a gente vê assim que o lugar da mulher, né? Como ele foi reformulado, normalmente quem leva o lugar do algoz na família é o homem e dificilmente a mulher. Mas a gente vai começar a ver isso mudar até pelo lugar que a mulher já está desempenhando socialmente, né? Sim, é verdade. E no casamento, eu vou trazer isso porque é assunto de consultório e as pessoas depois vão ver esse vídeo e vai ajudar algumas. As pessoas se conformaram num casamento que não existe mais, ou seja, vivem assim como irmãos, e os filhos agora na adolescência, eles começam a desrespeitar abertamente o pai, e o pai se coloca numa posição tímida, acho talvez por culpa. Isso. E não consegue, e a família virou um imbróglio. Mas aí você vê como a culpa, né, ela vai circulando a história de cada um. Provavelmente essa é uma família que essa culpa vai caminhando, vai caminhar entre os filhos, está caminhando com esse homem, está caminhando com essa mulher. E o que foi acontecendo para que esse perdão não pudesse nascer? Um perdão ele só pode nascer se um diálogo é aberto, se uma significação do que está acontecendo, né, que tenha espaço para que possa se revelar. A gente precisa olhar para as mágoas que acontecem em família e criar um novo contexto para ela. Como é que a gente pode criar um novo contexto para ela? Quando a gente pensa a respeito do que está acontecendo. E quando cada um também pode se posicionar diante do que está sentindo daquilo dali. Porque você imagine que quando tem um pai e uma mãe, esse pai e essa mãe vai trazer as histórias dos seus próprios pais. E aí, eles trazendo a história dos seus próprios pais, já tem mais outro casal que está aqui atrás desse, que está aqui atrás desse. Então, é uma história de 2, 4, 6 pessoas se revelando em uma família com os filhos. Então, são muitas histórias a serem ressignificadas. Por isso que a gente não pode pensar a culpa como... A culpa é um grande lugar de perdão. É um grande tem uma pessoa, necessidade de desculpabilização. Uma amiga minha que está dizendo, a Patrícia, na minha visão, o casamento desmorona, não existe culpado. Foi um deslize num determinado momento de ambos. Sim, essa é uma forma muito mais saudável de se pensar e de construir, porque um relacionamento ele é feito a dois, e até no exemplo que você estava trazendo. De repente esse homem ficou meio passivo, né? Esse homem ficou culpado. Por quê? Porque não é um que leva a relação. Então, se a relação do casal está ruim, a responsabilidade é dos dois. A gente precisa dividir 50%, 50%. Até porque o ser adulto é você conseguir se responsabilizar pela parte que é sua. E numa relação a dois não pode ter só uma parte.
sempre vão ter duas. São dois se relacionando. Então, a gente precisa realmente olhar para isso com cuidado. Porque sempre que sai um culpado, é porque alguém não está assumindo sua parte. E quando alguém não assume sua parte, vai ficar mais pesado para o outro que está assumindo, né? Porque um lugar vai ficar vazio. E esse lugar vazio pode trazer muitos danos para os filhos. Porque eles vão acabar querendo ocupar. Por isso que o tema do perdão é tão importante para a família. Porque o filho, ele precisa perdoar a fragilidade da mãe, a fragilidade do pai, as escolhas que eles fizeram. Quando a gente sai da adolescência para a vida adulta, a gente começa a desheroicizar os pais. Quando a gente desheroiciza os pais, eles deixam de ser heróis. E aí a gente precisa começar a encará-los como humanos. E encarar os pais como humanos não é tarefa fácil. Porque foram aqueles que nos deram a vida, que nos deram todo o contorno, que nos deram todas as crenças, valores, estrutura que a gente foi levando para a nossa vida. E quando a gente começa a questionar, mas ele pode não ter razão nisso tudo, você começa também a se sentir perdido, até você encontrar a própria resposta. Na hora que você começa a encontrar a sua resposta, você vai tornando esses pais mais humanos. Quando você torna seus pais mais humanos, significa que você está também se inteirando na sua identidade. Aí, você ia fazer alguma pergunta? A compaixão, não é? Sim. Sim. Karina, outra questão. Carlota Castro colocou: ambos são responsáveis para se esforçar para dar certo. Isso. Ela deve estar falando, essa pessoa deve estar falando em relação a até um relacionamento conjugal, né? Ou um relacionamento afetivo, não necessariamente Sim. conjugal. É muito importante. Inclusive, em outras lives que a gente foi fazendo, a gente foi mostrando, né, o quanto o amor num relacionamento afetivo, ele necessita de investimento. Porque muitas vezes a gente cria a ideia, o mito de que o amor basta. E o amor não basta. O amor, ele precisa ser cultivado. O amor é um processo de investimento diário, que você vai... tem dias que você vai estar melhor, tem dias que você vai estar pior, mas que você precisa ir regando, né, na relação o que aquela relação precisa para sobreviver. Se você deixa de investir achando que não, que estamos casados ou porque estamos juntos há tantos anos e não precisa fazer mais nada, cai-se num grande equívoco de uma relação que possa continuar. Eu vou colocar aqui um pouquinho do trecho que diz que a mãe é a catalisadora da abundância. E a abundância chegará na nossa vida à medida em que tornamos a nossa mãe e o nosso pai assim como eles são, com uma mulher e um homem imperfeitos que nos deram a vida. Acho isso lindo. É verdade. Quando a gente consegue olhar, né, o quanto os pais, eles são imperfeitos, o quanto eles são humanos, e a gente consegue perdoar, né, o que eles conseguiram nos dar, a gente fica livre para a vida. Então, eu acho que a pergunta até que você iniciou, mãe, né? Você é uma estação repetidora ou uma estação transmissora da sua família? Você apenas repete o que a sua família te passou ou você tem possibilidade de criar novos programas como uma transmissora para a sua vida? É muito importante a gente refletir sobre isso. Porque quando a gente fica só repetindo ou reagindo, a gente deixa de existir para, de repente, estar à mercê, para a gente estar, muitas vezes, cuidando do nosso passado, da relação do nosso passado geracional. Qual é a Patrícia colocou aqui: é preciso acabar com essa história de que casamento é eterno. Não existe isso. Que seja eterno enquanto dure. Assim, pensando assim, se torna mais leve. Isso. E pensando assim, quando a gente pensa que não é, eu acho que é um grande equívoco também pensar que é eterno. Porque quando você pensa que é eterno, você não faz nada, você não precisa investir em nada.
porque você sabe que aquilo dali não vai ser destruído. Agora, se você pensa que não é eterno, você vai passar a cuidar a cada dia, sabendo que aquilo dali pode acabar. Então, o Sim. cuidado diário, o investimento diário é muito importante. A Carlota está dizendo, eu acho que quando os filhos enxergam os pais como humanos, também tem mais compreensão da vida. Como fazer isso, Karina? Isso vai ter Fazer a fase. os Isso filhos... vai Em ter a que fase época de isso ser... aconteceu na sua vida? Quando você conseguiu me ver como humano? Olha, eu acho que minha adolescência foi tardia. Eu fiquei um tempo brigando com essa adolescência. Eu acho que eu fiquei um tempo... Vamos ter que... Eu acho que nós vamos encerrar essa... Está travando. Obrigada pela presença de todos. Karina, nós vamos... Qual é a palavra que você pode deixar para as pessoas? Não consigo mais, a live está travando. Mas eu quero dizer que todos nós estamos a serviço da vida, independente do destino de cada um. Às vezes, o destino implica em ser perpetrador e o outro de ser vítima. E o que nos impede a abundância é ver todos os seres humanos a serviço da vida, com amor, gratidão, compaixão a tudo e a todos. Obrigada pela presença de vocês e a live vai ficar gravada. Obrigada. Tá me ouvindo? Agora estou. Voltou. Então, agora A... você poderia encerrar, Karina. O que você deixa aqui para a gente? Você, hoje, psicóloga, filha de pais separados, e teve uma adolescência tardia. Acho que uma adolescência resolvida tardiamente. Melhor dizendo assim, acho que meu processo de adolescência eu pude resolver tardiamente, mas eu acho que eu pude resolver tardiamente porque vocês se fragilizaram muito no momento que a gente precisava enquanto adolescentes. E aí, através de psicoterapia e das ferramentas que vocês foram nos dando enquanto pais, a gente foi podendo perceber e encarar os nossos pais enquanto humanos e que eles também têm direito a escolhas. E que essas escolhas, ao nosso olhar, pode ser boa, pode ser ruim, mas que de alguma forma também serve para eles. Então, eu acho que assim, a gente precisa respeitar, né, os pais e entender que eles também, por mais que a gente não concorde com algumas atitudes, eles também têm uma história que eles também precisaram agir daquela forma, porque também tiveram uma história. Quando a gente começa a entender a humanidade das pessoas, que cada um carrega em si essa cruz familiar registrada em seu corpo, a gente começa a aceitar o outro com mais facilidade, sabendo que o outro vai ter qualidades, né, defeitos, que vai estar sempre em possibilidade de reformulação. Tá bom? Tá. Obrigada. Obrigada. Obrigada, mamis. Um beijo. Beijo. Te amo, viu? Também.